Posicione-se, este é o tema da palavra da manhã de hoje. Eu sei que às vezes a saudade nos alcança, a alma e o coração, e assim de uma forma até taxativa, nós dizemos e concluímos que houve um tempo em que posicionar-se era mais fácil. Me permita dizer que, durante esse tempo, pensando sobre isso, eu cheguei à conclusão de que talvez isso seja somente uma parte da verdade. Porque posicionar-se na direção do movimento da multidão continua sendo fácil, irmãos. Extremamente fácil. Posicionar-se em função do momento, sabe, do contexto, do grupo onde eu estou, continua sendo extremamente fácil. Posicionar-se sem posicionar-se, eu não sei se os irmãos vão entender o que eu quero dizer, mas às vezes a gente assume a posição de não interferência, de silêncio, de não dizer absolutamente nada, de ficar calado, e não deixa de ser uma posição. Estar em cima do muro continua sendo uma posição, e de repente também isto é bem fácil, Posicione-se. E o texto que vai nos inspirar está aí, Êxodo capítulo 4, versos de 18 a 20, depois 24 a 26. O Rafael está aqui, não é, Rafael? E Rafael, em janeiro, mandou-me uma pergunta sobre esse texto. E eu nunca respondi diretamente a ele, mas chegou o momento, viu, de fazê-lo, porque o tempo certamente exigiria trabalhar um pouco mais no texto da palavra. Vamos trabalhar com o tema a partir da história de um casal. Lá está Moisés, do outro lado Zípora e ainda os seus 2 filhos. A Escritura vai dizer assim: depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu: vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: você é para mim um marido de sangue. Somente uma observação. Algumas traduções, ao invés de tocou os pés, diz jogou aos pés de Moisés. E algumas outras traduções diz: você é para mim um esposo sanguinário. E aí o texto termina dizendo assim: ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião o Senhor o deixou. Este é o texto bíblico. E pode parecer estranho, mas eu quero começar lhe fazendo uma pergunta: até quando você vai permanecer em silêncio? Meus irmãos, eu leio esse capítulo 4 e eu fico impressionado. Se os irmãos recordam, o livro de Êxodo, ele conta a história de Moisés. Capítulo 2, capítulo 3, o chamado. Ele sai de casa para pastorear as ovelhas do sogro e de repente no meio do deserto o que é que ele vê? Uma sarça que ardia e não se consumia. Ele ouve o chamado de Deus para a sua vida. E Deus diz a ele que ele seria o libertador de Israel. Ele participa de um momento junto ao Senhor que não há nenhum outro momento nas Escrituras que eu possa comparar aquilo que Moisés viveu no deserto. Mas sabe o que é que me chama a atenção? Eu não sei se você já percebeu isso, mas o que me chama a atenção é o silêncio de Moisés. Ele volta para casa e ele não diz a Jetro, absolutamente não há registro que ele disse a Jetro nada do que havia experimentado, da visão que havia tido. Absolutamente, se você ainda se recorda, o versículo 18 resume as palavras de Moisés para Jetro. Ele volta para a casa do sogro, e diz: olha, eu preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Deixa eu só lhe perguntar, isso é de fato o retrato daquilo que ele ouviu da parte de Deus? Você percebe que ele deixou de contar aquilo que de fato aconteceu com ele enquanto estava lá no deserto? Ele volta e conversa com seu sogro. Eu comecei a imaginar, irmãos, por que ele não contou ao sogro o que havia experimentado, o que havia visto,
a voz de Deus, os planos de Deus para com ele. Por que ele não disse nada? É por isso que eu estou lhe perguntando, por que você fica calado? Silencia, quando deveria ter assumido uma posição. Por que você não compartilha com a sua família aquilo que Deus tem falado à sua alma e ao seu coração? As suas experiências com Deus, aquilo que Deus tem colocado diante dos seus olhos como propósito, como missão, como tarefa. Por que a gente fica tão calado, gente? No caso de Moisés, eu comecei a pensar, sabem? Talvez tenha sido aquela postura que às vezes a gente diz, melhor não contar, melhor não dizer nada. Talvez o Jetro me proíba de levar a Zípora e os meninos. Jetro vai olhar para mim e vai dizer, você é louco, você saiu de lá fugido, você está aqui como um fugitivo, você matou um egípcio, você vai voltar, você vai dar as costas para a nossa família, depois que nós nos acolhemos. Você já pensou no futuro de Zípora? Você pode ser morto, os meninos vão ficar sozinhos sem um pai. Eu fiquei imaginando, eu não posso concluir, viu, irmãos? A única coisa que eu posso registrar é o silêncio de Moisés. E algo que para mim chama muita atenção, é porque quando eu leio o capítulo 18, do mesmo livro de Êxodo, no primeiro verso, a Bíblia diz assim, Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés. Quando você lê a palavra sacerdote, você imagina que compartilhar uma experiência com Deus com um sacerdote, talvez fosse a coisa mais fácil. Ele é um sacerdote de Deus, ele poderá me ajudar, inclusive como ajudou neste capítulo 18, sugerindo que Moisés deveria descentralizar a administração, o atendimento das pessoas. Mas aí eu volto ali a perguntar, por que você não fala? Por que você não diz aquilo que está lhe incomodando? Você pensa que os problemas em seu relacionamento vão desaparecer em função do seu silêncio? Você já percebeu que o silêncio ele não está curando, não está absolutamente lhe ajudando? Você está ficando cada dia mais doente, enfermo, enferma, em função do seu silêncio. Por que não diz aquilo que você viu de bom e de excelente? Por que os elogios são tão poucos? Por que o reconhecimento, a gratidão, ela não é colocada? Porque você permanece em silêncio. Aí você vai olhar para mim e vai dizer, mas pastor, eu sempre fui assim. Eu nunca falei absolutamente nada sobre os meus sentimentos, sobre as minhas emoções, sobre o que penso. Eu tenho uma política de evitar o conflito, então eu me calo. Tudo bem que você tenha se tornado este homem ou esta mulher silencioso. Mas, deixe-me lhe dizer, é muito complicado conviver 24 horas por dia com alguém que parece não abrir o coração. E o coração de quem ama fica profundamente incomodado, porque ele nunca me diz nada, ela nunca me diz nada, ele nunca me diz nada. Aí o texto prossegue dizendo, irmãos, que Jetro, sacerdote Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Deixa eu só lhe dizer, nós lemos o capítulo 4, e essa referência é do capítulo 18. Quer dizer que do capítulo 4 até o capítulo 18, Jetro parece ter permanecido ignorante sobre o que estava acontecendo com Moisés, o que estava acontecendo com aquele que ele havia abrigado dentro de casa. É por isso que eu quero novamente lhe perguntar, até quando você vai permanecer em silêncio? É tão ruim, né, irmãos, quando a gente descobre e sabe a partir de outro. Meu filho nunca me disse nada, mas eu soube através de um amigo que ele está, que ela está, que ele vai, que ele fez. Meu marido nunca compartilha absolutamente nada comigo. Quando ele chega em casa e diz, olha, eu comprei, eu vendi, eu decidi, eu vou, eu assumi, eu assinei. A minha esposa não compartilha absolutamente nada. É por isso que eu volto a lhe dizer, uma casa, uma família precisa ser um espaço onde as coisas sejam ditas. Eu sei que o texto sagrado registra isto, mas não há nenhuma palavra de censura no texto. Por isso é que eu quero chamar você à reflexão, para que você avalie se esse é um modelo que você quer ter, modelo de relacionamento na sua casa e na sua família. Segunda observação que faço, é que esse texto me ensina aquilo que nós todos temos uma enorme dificuldade em aprender, que há sempre um tempo próprio para cada propósito de Deus. Todos nós sabemos disso. O grande problema é aplicar isso à própria vida.
No texto que lemos no capítulo 4, no versículo 19, a Bíblia diz assim, que o Senhor tinha dito a Moisés em Midian o seguinte: volte ao Egito, e aí vem uma explicação, vem como que uma justificativa, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. E aqui uma observação, o texto está dizendo que Deus convida Moisés para retornar ao Egito e informa que aquele tempo era um tempo propício, porque aqueles que no passado estavam ou intentaram matar Moisés já estavam mortos. Entendemos até aqui? Eu tenho percebido que existem duas maneiras de estabelecermos o tempo de realizar isto ou aquilo. Uma é do jeito de Deus, e a outra é quando acontece comigo e com você o mesmo que aconteceu com Moisés 40 anos antes de receber essa mensagem. No capítulo 2, no versículo 11, está escrito assim: certo dia, sendo Moisés já adulto, e eu gosto dessa expressão, sabe, irmãos, porque ele está dizendo que ele chegou no momento em que ele precisava assumir as rédeas de sua própria vida. Já viu aquele menino dentro de casa? Quando eu fizer 18 anos, nem escovar dentes mais eu vou escovar. Sabe aquela criatura que diz assim: quando eu alcançar a maioridade, quando eu tiver no meu trabalho, quando eu tiver no meu emprego. Parece que Moisés, depois de 40 anos dentro do palácio, quando ele chega à fase adulta, ele diz: pronto, agora é comigo, agora eu vou fazer o tempo para mim chegou, eu tornei-me um adulto. E aí o texto diz que ele foi ao lugar onde estavam os irmãos hebreus, e eu fico impressionado com essa expressão que diz que ele descobriu como era pesado o trabalho que realizava. A história de Moisés foi uma história de libertação de um assassinato. Ele deveria ter sido morto, mas parece que demorou muito para ele compreender que quem vive como escravo vive uma vida muito difícil. É muito complicado, irmãos, quando a gente está dentro de um palácio, enxergar às vezes a dificuldade do outro. Mas ele finalmente chegou. Aí vejam só, parece que o tempo era um tempo apropriado. Primeiro porque ele já tinha se tornado adulto. Segundo porque ele passou a ter consciência dos problemas de sua gente. E aí o texto sagrado continua dizendo que ele viu também um egípcio espancar um dos hebreus. E aí, vejam só, adulto, estou na maturidade. Segundo, eu agora tenho consciência do que tem acontecido com o meu povo. E terceiro, eu estou diante de uma injustiça. Então, os argumentos: eu já sou dono do meu nariz. Segundo, eu tenho plena consciência do que está acontecendo à minha volta. E terceiro, eu não posso deixar de fazer alguma coisa em função da injustiça que meu povo está sendo alvo. E aí o texto diz que ele simplesmente percebe que aquele era um bom momento para tomar uma atitude. O que é que ele faz? A Bíblia diz que ele correu o olhar por todos os lados, e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Observa que ele descobriu ou entendeu que aquele era um bom tempo para fazer, porque não havia ninguém ao seu redor, era uma ocasião. Deus não se move, irmãos, por ocasião, Deus se move por propósito. E aqui está a grande dificuldade de Moisés e a nossa dificuldade também. É por isso que eu volto a lhe dizer: por que você não se posiciona? Quem sabe chegou um momento da parte de Deus para você, e não aquele que era segundo o seu controle, de que alguma coisa precisa ser feita, de que você precisa de alguma forma tomar alguma decisão. Mas eu volto ao texto sagrado, e sabe o que é que me chama a atenção? É que parece que o texto está me dizendo, e a você também, especialmente você que vive uma experiência de vocação: não deixe sua família do lado de fora da sua vida. Às vezes a gente imagina que a vocação seja uma vocação solitária, que Deus chamou Moisés, que Deus chamou Roberto, que Deus chamou Vitor, que Deus chamou o Paulo. Mas quando Deus nos chama, Deus chama aqueles que estão à nossa volta. Eu não esqueço, irmãos, quando tomei a decisão de aceitar o convite desta igreja por orientação divina, eu não me esqueço da dificuldade que nós tínhamos naquele momento de conversar com as nossas filhas, de conversar especialmente com elas. Caio ainda era muito garoto,
E aquilo era muito complicado. Eu me lembro de ter dito a Deus: olha, Senhor, eu estou indo em obediência. Agora fala ao coração das minhas filhas, de minha família. Porque eu não posso simplesmente levá-las sobre o peso da dificuldade de compreensão desse momento. E mesmo assim, durante muito tempo, acho que os irmãos devem ter recordado, a minha filha mais velha, ela levou um processo muito doloroso para aceitar essa transferência. Não é fácil. Mas quando Deus nos chama, Ele chama toda a família. E aí eu volto ao texto, porque no versículo 20 daquele capítulo 4 está escrito assim: então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito. E aí o texto diz que ele levava na mão a vara de Deus. É tão interessante, meu irmão, esse registro. Levava na mão. Você sabe por que isso está escrito assim? Se você se recorda, no deserto, Deus perguntou a Moisés: Moisés, o que é isso? O que é isso que você tem em sua mão? E ele respondeu o quê? Uma vara. Aquela vara, originariamente, era de quem? Ela caiu dos céus, foi Deus que mandou descer numa carruagem de fogo, um anjo trouxe e entregou aquela vara mágica para Moisés? Não. A vara era a vara de Moisés. Só que aqui ela aparece como a vara de Deus. E por que isso? Porque no versículo anterior ao texto que lemos, o versículo 17, está escrito assim: e leve na mão, palavra do Senhor para Moisés, antes dele viajar, e leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais miraculosos. Então você entendeu o porquê está registrado que Moisés levou a vara do Senhor com ele? No entanto, a Bíblia também diz que ele levou a família. Levou a família e levou aquela que era a vara, que simbolicamente representava o poder de que Deus estava concedendo ao homem de Deus. É nessa hora que eu preciso pedir perdão, sabe, irmãos? Porque às vezes, em alguns momentos de reflexão, quando eu olhava para o capítulo 18, e lá no capítulo 18, que fiz referência há pouco, no primeiro verso, quando Jetro, sogro de Moisés, soube que Moisés tinha realizado tantos milagres no Egito, a Bíblia também diz no versículo 5 o seguinte: Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto. Eu não sei, a Bíblia não me diz exatamente quando foi que Zípora e os dois meninos foram para a casa do sogro. E eu me recordo por algumas vezes ter pregado nesse texto e ter dito que provavelmente pelas circunstâncias, pela dificuldade que tinha Moisés de lidar com aquela situação, a pressão em relação e as ameaças de Faraó, que o melhor lugar para Zípora e os meninos provavelmente seria sim a casa do seu sogro. Mas eu de vez em quando venho aqui e coloco questões para que os irmãos reflitam, né? Há quem sugira que provavelmente depois daquele incidente da circuncisão feita por Zípora, que nós lemos no texto sagrado, a relação entre Zípora e Moisés ficou estremecida. E que talvez teria ela decidido ir para onde? Eu vou para a casa do meu pai. E lá permaneceu até o capítulo 18. Volto a dizer, eu não posso dizer que foi deste jeito. Mas eu não sei, sabe, irmãos, depois do marido ser chamado de marido sanguinário, esposo de sangue, e ela profundamente, como diz o texto sagrado, tomada pelas emoções, porque é raro uma mulher perder o controle, não é, irmãos? Mas às vezes acontece, e casos assim, como diz Zípora, estão registrados porque eles são raríssimos. Aliás, uma coisa que me chamou a atenção: se de fato Moisés, como cremos e a tradição nos ensina, foi o escritor dos 5 livros, sabe, ele só faz menção à mulher dele, provavelmente há somente 4 versos nos 5 livros. Eu vou parar de falar, que eu ainda vou encontrar com a Zípora lá no céu, e não vai dar certo isso. Então deixa eu voltar ao texto. Eu sempre fiz referência a essa necessidade, mas sabe o que é que tenho chegado à conclusão, irmãos? Que o melhor lugar para minha família é estar ao meu lado. Não importa o que esteja acontecendo. Se não tem comida para 2, a gente parte a comida para um só. Se não tem lugar para todo mundo dormir confortavelmente, a gente faz o quê, irmãos? A gente coloca um lençol no chão, coloca um colchão no chão e todo mundo dorme junto. A gente precisa entender que o melhor lugar para os nossos filhos, para a nossa família, é estar junto, irmãos.
é estar junto. E mesmo que seja ou pareça confortável a ideia de deixar na casa do sogro, eu vou só contar um exemplo aqui, eu nem coloquei aqui, só passou minha alma. Houve um momento de muita dificuldade na relação entre Davi e Absalão. Depois que aconteceu o óbito de Tamar, que Amon não foi repreendido, e uma estratégia que Davi usou foi mandar ele para a casa do avô materno, que tinha uma rivalidade grande com ele. E quando Absalão volta, ele volta com que projeto? Tomar o trono do pai. Eu sei que o que eu estou dizendo é mais uma vez aquelas coisas que o pastor fica lendo, sabe? E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque quem precisa educar seus filhos é você. Você não pode transferir isso para quem quer que seja, nem para a igreja, nem para a escola, nem para a sua família de apoio. Sua rede de apoio é sua rede de apoio, mas pai e mãe são vocês. E isso não pode ser transferido. É por isso que quando eu leio esse texto, eu às vezes fico imaginando que muitos de nós deixam a família do lado de fora. Se não deixa no lado de fora, deixa na sala de espera. Fica aí que eu estou resolvendo as coisas, daqui a pouco eu lhe chamo. E se você já ficou em sala de espera, é uma bênção, né, irmãos? É uma bênção sala de espera. Você fica num desconforto, lê todas aquelas revistas. Por que ninguém atualiza aquelas revistas, né, gente? Você lê aquelas revistas, por que só coloca naquele canal de TV que eu não assisto e bota lá e você fica, o tempo não passa. Bom, mas deixa eu voltar ao texto, porque agora sim, provavelmente, a gente vai entrar naquilo que é mais difícil de compreensão no texto sagrado. Mas eu quero fazer isso debaixo de uma palavra. E qual é ela? De que aos olhos de Deus, o missionário é mais importante que a missão. É mais ou menos assim. Que por mais importante, por mais urgente que seja aquilo que Deus lhe desafiou a fazer, Deus está muito mais preocupado com a sua vida, com o seu caráter, com a sua santidade, do que com aquilo que de fato Ele lhe colocou como missão, como tarefa. É como se eu lhe dissesse, Deus não está tão preocupado com a pregação, mas muito mais preocupado com o coração do pregador. Deu para entender? Deus está muito mais preocupado com o ministério. Aliás, deixa eu dizer, com o ministro, do que com o ministério. Eu tenho encontrado gente que às vezes tem vivido um tempo de distanciamento de Deus, e às vezes fica, eu já ouvi, viu, irmãos, em conversa mesmo, aquela criatura dizer, mas eu continuo trabalhando, eu continuo pregando, gente se convertendo, e quando isso acontece, parece que aquela pessoa perde a noção, dizendo que chegou à conclusão, aquele homem, chegou à conclusão de que aquele momento que ele estava vivendo, de não santidade, mergulhado em pecado, parecia não interferir nos resultados. Portanto, ele não se sentia movido a mudar de atitude, porque os resultados continuavam a aparecer. Os resultados acontecem, irmãos, porque Deus fala apesar da minha limitação, apesar da minha fraqueza, porque Deus ele é misericordioso, porque a palavra por si só, ela opera, ela não volta vazia. Mas isso não significa dizer que Deus não esteja interessado com o coração do pregador, do pastor. E nesse caso especificamente, veja o que acontece no versículo 24. Numa hospedaria, outras traduções trazem a palavra estalagem, mas provavelmente não é nenhuma estrutura, viu? É só um lugar para descansar. Talvez um oásis, uma sombra qualquer, algum lugar. Aí o texto diz, numa hospedaria ao longo do caminho. Que caminho era esse? O caminho em direção ao Egito. E o que é que ele estava fazendo no Egito? Era um caminho da obediência. Eu estou indo ao Egito porque Deus me chamou para libertar o povo de Israel. Entendido até aqui? Aí o texto diz que o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Aí é que dá um nó na cabeça da gente. Se Moisés estava obedecendo a Deus, estava indo ao Egito, que história é essa que Deus procurou matá-lo? Novamente não há nenhuma explicação de como isso aconteceu. Mas o que se percebe é que provavelmente ele adoeceu, e a única explicação é de que Deus estava naquele processo, de que alguma coisa estava impedindo que aquele homem de Deus fosse abençoado, ainda que estivesse no caminho da obediência.
E então deixa eu fazer o seguinte: tenha muito cuidado com o depois a gente resolve. Você já viu que tem gente que funciona assim? Agora não, depois a gente resolve. E às vezes esse depois leva meses, anos. Casais que não tratam de determinadas questões, e para resolver o problema, que não, agora não. Depois a gente resolve. E a gente fica tentando empurrar, sabe, as coisas, como se elas não existissem. No caso específico aqui, o que provavelmente aconteceu? Pelo texto sagrado, então vamos entender. Moisés está a caminho do Egito, só que antes de tornar-se o libertador, ele passa por uma enfermidade mortal. E a percepção é de que Deus estava naquele negócio. Aí a Bíblia diz: mas Zípora pegou uma pedra afiada, outras traduções dizem uma faca de pedra, cortou o prepúcio de seu filho e tocou, ou lançou, como eu disse, os pés de Moisés. Bom, eles tinham 2 filhos, o Gerson e o Eliezer, ou Eleazar. É interessante porque só um aqui está sendo circuncidado. E de fato, o que o texto está dizendo, a palavra filho não aparece sequer na tradução original, mas há quem sugira que tenha sido o próprio Moisés, que eu não creio, que teria sido Gerson, que era o filho mais velho, ou teria sido o irmão dele, que era um menino mais novo. Mas o que é que o texto está dizendo? É que Zípora faz o que uma mulher não faria. Normalmente uma mulher não faria: a circuncisão de um filho. Isso era uma tarefa do patriarca, do homem. Qual é aqui a possibilidade? O texto diz que ela faz isso, lança o prepúcio sobre os pés de Moisés e diz o seguinte: você é para mim um marido de sangue. E você percebe que essa não é uma palavra de carinhosa, não é? Ninguém diz você é marido de sangue para mim, apaixonada pelo marido. Ela está profundamente irritada naquela situação. Então deixa eu lhe dar uma sugestão. É provável que aqui nós estejamos na circuncisão do filho mais novo, não do Gerson. O que pode ter acontecido? E aí eu volto a dizer, quando a Bíblia não explica, a gente tem que tentar compreender. Como a Bíblia não deixa claro o que de fato aconteceu, a percepção que se tem é que Moisés talvez tenha conseguido circuncidar o primeiro dos filhos, mas o segundo filho, depois que a Zípora viu o que aconteceu com o primeiro, presenciou aquela cena do prepúcio sendo cortado, ela deve ter dito a Moisés: esse foi o último. O nosso próximo filho não vai ser circuncidado. Isso é uma possibilidade, viu, irmãos? Isso é uma possibilidade. O nosso segundo filho não vai passar por isso. Você deve ter observado uma coisa, não é? Que ela é de um povo chamado, ela era midianita. Lembram-se disso? Que o sogro, Jetro, era um midianita. Entre os midianitas havia a circuncisão? Havia. Mas não na idade tão tenra quanto como o texto sagrado diz dos judeus. Ainda um bebezinho, a circuncisão acontecia. Ela só acontecia no momento em que você já estava ingressando na fase adulta, e isso era resultado de uma escolha daquela criatura. Os costumes, portanto, eram diferentes. E quando um casal tem costumes diferentes, irmãos, às vezes a grande dificuldade é encontrar um consenso, uma convergência. E agora, o que é que nós vamos fazer? Moisés foi para a casa de Jetro, irmãos, fugindo do quê? Ele tinha feito o quê no Egito? Ele tinha cometido um assassinato. Então ele chega naquele lugar como um assassino, que é acolhido pela família de Jetro. Ele recebe Zípora como esposa, mas depois vem a grande questão: vamos circuncidar os nossos filhos. Ela volta agora, e aí você percebe a carga de emoção de Zípora. O menino provavelmente chorando, ensanguentado, ela tendo que fazer porque Moisés estava doente, acamado. Ela volta-se para o marido, pega a pele do prepúcio e joga sobre os pés dele e diz o quê? Você é um homem de sangue. Você é um sanguinário. Como alguém consegue fazer o que você fez? Como é que é possível uma coisa dessa? Bom, tendo dito isso, deixa eu voltar ao texto, porque eu percebo, sabe, irmãos, que por trás dessa história não tem somente uma dificuldade de um casal. Eu percebo que a autoridade, ela precisa ser baseada no exemplo. Em que sentido? Observem,
No versículo 26, há uma explicação, dizendo, ela disse, Zípora disse, marido de sangue, referindo-se ao quê? À circuncisão. Então está explicado que todo o processo vivido, descrito no texto, está associado ao quê? À circuncisão de um dos seus filhos, que provavelmente pode ter sido o mais novo. Aí o texto diz, referindo-se à circuncisão. E tanto é verdadeira esta conclusão, porque aí o texto prossegue dizendo que nessa ocasião o Senhor o deixou. Aquele Deus que tinha se levantado para matar Moisés, ele agora se afasta da cena, porque o problema já estaria agora resolvido com a circuncisão da criança. Mas lembra-se do que eu falei da autoridade que é fruto do exemplo? Eu vou ler para os irmãos o texto de Gênesis 17, 9 e 10. Ele diz assim, Deus falando a Abraão, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você quanto os seus futuros descendentes. Não é difícil então entender que os filhos de Moisés, eles são descendentes de quem? De Abraão. E havia sobre todos os descendentes de Abraão uma ordem, todos deveriam ser circuncidados. E uma observação, irmãos, talvez você não tenha essa informação, mas sabem de onde vêm os midianitas? Os midianitas são descendentes de Abraão. Abraão casou-se com uma mulher, teve como mulher uma concubina chamada Quetura. E Quetura é a mãe dos midianitas. Portanto, pela linhagem de Abraão, tanto Zípora quanto Moisés, os dois são descendentes de quem? De Abraão. Mas uma coisa não foi preservada. E o que foi que não foi preservado? A circuncisão das crianças. E então Zípora, ela precisa naquela hora tomar uma posição. E eu acho tão interessante, sabe, irmãos, porque se tudo que nós estamos pensando aqui, refletindo, corresponder à verdade, é tão interessante porque Deus colocou nas mãos daquela mulher a tarefa de fazer aquilo que ela mesma reprovava. Já aconteceu isso com você? De você dizer, nunca, nunca vou fazer, nunca vou dizer, nunca vou pedir perdão, nunca vou... Aí, de repente, você aparece em cena e só tem você para fazer aquilo. Aí eu não vou cuidar, não vou. Quem é a única pessoa na família que pode fazer isso? Mas logo eu. Aí você se pergunta, nunca tive uma boa relação, nunca tive isso, nunca tive aquilo, mas quem é que vai ter que fazer? Zípora. Mas, Senhor, tu sabes a dificuldade que eu tenho de ver o sofrimento dos meus filhos. Eu assisti, imaginem, irmãos, se isso tudo corresponder ao que de fato foi o fato histórico. Imagina aquela mulher dizendo, eu não suportei ver Gerson sendo circuncidado, como é que eu vou ter que fazer? Não, mas se você não fizer, seu marido está de cama, alguém tem que fazer. Lembra-se daquela palavra do sermão de hoje, qual é? Posicione-se. Assuma a sua posição de esposa. Você é a esposa, você não é a outra. De marido, você é o provedor, você é quem Deus tem separado para abençoar a sua vida e a vida dos seus filhos. Posicione-se, assume a sua posição como pai. Assuma a sua posição como mãe. Eu me lembro de um filme, A Sociedade dos Poetas Mortos, não sei quantos assistiram, que o silêncio de uma mãe, enquanto o pai tinha um comportamento extremamente reprovável, me incomodou profundamente. Até onde eu vou permanecer em silêncio? Com tanto sofrimento em jogo, com tanta crueldade, violência, e eu vou ficar em silêncio? Posicione-se. Com isso eu não estou lhe dizendo seja violento, seja agressivo, seja rude, seja descortês, absolutamente. O que eu estou lhe dizendo é que em alguns momentos, você e eu, nós vamos ser desafiados ao posicionamento. É por isso que a minha palavra é exatamente essa, tome uma posição. Ficar olhando o casamento, sabe? Indo de água abaixo, sabe, ver ele se distanciando cada vez mais, ou ela se distanciando cada vez mais, e você imaginando que o tempo vai resolver, que não é nada não, que depois a gente conversa, que depois a gente resolve. Isso não vai acontecer. Por isso eu quero hoje lhe dizer,
Sua família é um grande tesouro que Deus lhe deu. Seus filhos são coisas lindas, preciosas. Talvez não seja exatamente aquele rapaz, aquele homem, aquela moça, aquela menina que você tanto sonhou, que você tinha projetos, sabe? Quando ele chutou na barriga, você vai ser um jogador de futebol, você é apaixonado por futebol, ou começou a gritar dentro de casa e disse, olha que soprano, olha que voz linda, vai ser um grande músico. Aí você percebe que para cada um de nós, Deus tem um plano diferente, mas você continua sendo pai, você continua sendo mãe, você continua sendo filho, você continua sendo filho. Não tem como a gente transferir isso, irmãos, para quem quer que seja, quem quer que seja. Nesses primeiros dias da minha sogra em casa, eu fiquei tão feliz com a felicidade da Cláudia em poder cuidar da mãe dela. Gente, é um privilégio. Eu tenho uma gratidão profunda pela Cláudia, porque eu acho que os irmãos se recordam que, por algumas vezes, a minha mãe veio para Maceió e passou meses conosco. Sabe, meus irmãos, a Cláudia cuidou da minha mãe melhor do que eu mesmo cuidei. E eu não tenho nenhum constrangimento de dizer isso não, viu? Foi mais paciente do que eu. Foi mais cuidadosa. Foi muito mais gentil do que... Aí quando eu vejo a vida dando essas voltas, sabe? Ele nos dando a oportunidade de viver essas experiências, ao invés de ter qualquer outro gosto que não seja doce em seus lábios, pense nisso. Deus está lhe dando um grande privilégio de ser pai desse menino, pai dessa menina, sabe? De ser irmão desses seus irmãos, do jeitinho que eles são, daquele complicado que cria tanta dificuldade. Família é bênção, irmãos, da parte de Deus. Por isso, tome uma posição. Às vezes, em assuntos tão delicados, a família pode se separar. E eu reconheço, sabe, irmãos, e aqui é uma daquelas outras coisas que eu vou deixar para os irmãos ficarem pensando depois. Pode ser? Posso colocar perguntas sobre a sua... Uma das coisas que chama a atenção é que Moisés, a Bíblia fala de uma mulher, de uma cuxita, que Moisés teria tomado como esposa. A grande dificuldade é entender quem teria sido essa mulher cuxita. A grande parte diz que não, era uma outra mulher da tribo de Cuxi, uma mulher provavelmente negra, que Moisés teve como esposa. Quem usa essa expressão é a irmã de Moisés. Mas há quem sugira, inclusive os reformadores, eles chegam a dizer que essa mulher cuxita não é outra senão a própria Zípora. E por viver no deserto, a pele dela era mais morena. E no caso, a expressão cuxita teria sido usada pela cunhada como forma de preconceito, sabe, irmãos? Essa mulher cuxita. Porque a relação dos irmãos Arão e Miriam com Moisés e com a família de Zípora nunca foi muito interessante. Se você observar no capítulo 18, a sugestão de Jetro, ainda que tenha sido extremamente sábia de colocar pessoas para assessorarem, diminuiu a liderança de quem no povo de Israel? Dos dois irmãos. Já tinham pensado nisso? Que os dois irmãos perderam um grande espaço quando aqueles 70 se levantaram para ajudar Moisés. Eles já não eram mais os irmãos de Moisés. Agora havia uma equipe grande. E quem foi que deu essa sugestão? O sogro. O pai de quem? De Zípora. Não é fácil ser a esposa de Moisés, não, irmãos. É fácil? É nada, irmãos. É nada. Especialmente quando você tem um camarada um Moisés, que morou no palácio, que sempre foi aquele que cercou a família de cuidado, que foi referência na vida dos irmãos. Mas, como eu disse, eu só estou colocando perguntas, e novamente, eu disse isso há algum tempo atrás, viu? Quando chegarem lá no céu, não vão perguntar, e então, a cuxita era Zípora ou não? Se errar na resposta, desce agora, para o submundo. Não tem nenhuma dificuldade, mas meus irmãos, é tão prazeroso para mim ficar lendo a Bíblia, que os irmãos não imaginam as coisas que às vezes eu sinto em minha alma e no meu coração. Mas a palavra de hoje qual é? Tome uma posição.
Tome uma posição. E eu volto a dizer, não é com ira, não é com contenda, é de joelho dobrado, é de dependência de Deus, é buscando o melhor, é expressando amor, mas chega um instante em que alguém precisa circuncidar o menino. Ah, pastor, mas com faca de pedra? Minha irmã, faca de pedra era uma bênção, porque não tinha o ferrugem do ferro. Era uma bênção. Então, é melhor do que se usar uma faca de ferro, irmão, naquela ocasião. Muito melhor. Se bem que nenhum de nós, se alguém quiser usar uma faca assim, hoje em dia não seria conveniente. Mas eu só quero que os irmãos entendam. A gente precisa tomar uma posição. Qual é a posição que você tem assumido em sua casa? Tem gente que hoje é reboque. Sabe? Tem gente que hoje não... E de repente você imagina, não, mas eu fazendo isso... Tem uma hora que aquela criatura que se anulou o tempo inteiro, ela pode se desgostar e dizer, meu Deus, eu não vivi. Aí ela quer, ou ele quer. Aí o outro diz, você nunca foi assim. Aí dá um nó na relação que para desatar é complicado. Estão entendendo, irmãos? A palavra de hoje, os irmãos estão com os olhares deste tamanho para o pastor hoje aqui, viu? Estão assim com um olhar bem grande. Mas a palavra foi essa mesmo. Tome uma posição ao lado de Deus, ao lado da palavra, ao lado dos princípios da fé, com muita sabedoria, com muita gentileza. Mas diga que o Senhor é quem é de fato o Senhor de sua casa, o Senhor de sua família.